Política, Ideologia e Conspirações, Gary Allen e Larry Abraham. Áudio análise. Esta obra vai tratar de um tema que é muito corrente em nosso atual momento, que é o de conspirações, né? As conspirações globais, midiáticas e todo esse cenário e contexto que está por trás desse termo e dessa ideia. E é conveniente essa obra porque os autores vai tratar sobre algo que está muito à tona em nossos dias, que é o globalismo, as conspirações globais, a nova ordem mundial, últimos tempos, e tudo isso vai ser o enredo desse livro. E a obra começa com uma frase, né, muito marcante, que me chama inclusive a atenção, apesar de não ser uma grande novidade, porque esse assunto de nova ordem global, globalismo e conspirações, ele tem sido muito debatido no meio social, político e midiático atualmente, mas apesar de não ser uma frase tão assim desconhecida, né, em seu sentido, em sua essência, é algo que, no mínimo, né, desperta grande interesse e profunda reflexão. O autor vai começar com essa frase: por uma questão ideológica, todos gostam de ignorar más notícias. E ele vai trabalhar, logo no início aí da página 10, página 11, com o conceito de desenhistas sociais, né, que é um outro termo para algo que hoje chamamos de engenharia ou reengenharia social, que na visão dos autores vai ser uma construção, né, da grande mídia, uma construção narrativa da grande mídia, para exibir um cenário, né, que oculta deliberadamente a imagem verdadeira daquilo que está de fato acontecendo. E para reforçar esse conceito de engenharia social ou de desenhistas sociais, que a grande mídia, quem, na visão dos autores, exerce de forma mais preponderante essa função dentro da sociedade atual, para exemplificar isso, ele vai dizer, né, como exemplo, que todo político, durante a campanha, promete as mesmas coisas, que basicamente é regular a inflação, ajustar a economia, conter os gastos do governo, né, frear a violência, diminuir, né, a violência, gerar justiça, punição aos corruptos, tudo isso é o que faz parte da agenda eleitoral de praticamente todos os candidatos em praticamente todas as campanhas eleitorais. Mas assim que aqueles político ganha ao seu cargo, seja de prefeito, governador ou de presidente, assim que ele é eleito, ele passa a dar sequência às mesmas diretrizes fundamentais do governo anterior, né? E justamente aquelas coisas, especificamente as mesmas coisas que ele havia condenado durante a sua campanha, né? Aí ele vai citar uma frase do presidente Roosevelt que dizia assim, que em política nada acontece por acaso. Se acontece, é porque foi planejado para acontecer. E nisso ele vai estender o debate, o Allen e o Larry vai estender esse debate, dizendo que os acontecimentos globais, eles estão moldando nossos destinos, né? E se é assim, é porque alguém ou algum grupo planejou para que fosse assim, né? Aí ele vai dizer outra frase marcante que diz assim: não estamos diante de coincidências, mas de planejamento. Isso se referindo aos acontecimentos, né, dentro do escopo aí social, político, né, tanto a nível local quanto a nível global, porque o foco do autor sempre é estender isso de um modo amplo a abarcar aí toda a política global, né. Não sei porquê, mas
Logo de início, essas colocações dos autores me fez lembrar um livro também, que é um livro que é recente, né, muito mais recente do que este, chamado Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, do autor Matthew Giancona, né, ou Matthew Giancona, eu não sou tão bom na pronúncia do inglês, mas é um livro que pode ser pesquisado. É um livro de 2018, um livro curto inclusive. Ele vai tratar a questão da fake news dentro dos projetos, né, políticos, dentro dos movimentos sociais, principalmente da política e do meio jornalístico. E o autor, o Giancona, em relação ao que política, ideologia e conspirações fala, ele vai tratar de retratos psicométricos, né? Na próxima página 100, 104, 106, né? Que ele vai tratar, se eu estou bem lembrado, ele vai falar dos acordos, né, entre as mídias sociais e mídias digitais, como Facebook, Apple e vários canais de notícias, né, como o BBC, CNN, se eu fosse citar exemplo aqui do nosso país, a Rede Globo, Folha, Estadão, etc., cuja função dessa associação entre a mídia é criar controladores de conteúdo e identificadores, né, de fake news. Porém, isso tem muito mais a ver com uma maneira, né, de coletar, né, reunir um conjunto de dados sobre os indivíduos e sobre nossos perfis, nossas atividades nas redes sociais, e através desse banco de dados virtual, né, eles planejar aí influência de todo tipo de influência sobre nossos gostos, nossas afinidades, nossos ideais, né? Seria uma espécie de rastro digital, né, a qual eles teriam a posse. Mas para entender isso melhor, né, eu deixo a recomendação do livro Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News. Para fechar essa citação do livro Pós-Verdade, eu vou deixar uma frase do Giancona que tem a ver com isso que estamos tratando, que é: nas disputas políticas, o Giancona é quem afirma isso, a verdade não é o principal critério, mas sim a conexão emocional. E é exatamente disso que estamos tratando em Política, Ideologia e Conspirações, das conexões emocionais que é criada aí pela engenharia social para recrutar aí o psicológico das pessoas a fim de conduzir essas mesmas pessoas a um fim determinado, segundo o que orquestram aí esses que pretendem esses desenhistas sociais, né? Aí o Gary e Alan vai dizer na página 11, se não é planejamento, se tudo isso que acontece, né, repetidamente ano após ano no meio social, político, etc., se isso não é planejamento, por que então todo novo governo comete os mesmos erros dos governos anteriores? Essa é uma pergunta, no mínimo, né, que deve nos fazer a refletir sobre aquilo que a própria mídia tenta dizer que são coincidências ou são coisas aleatórias e que para os autores vai ser aí uma cortina de fumaça que a mídia, né, é encarregada de ser um escudo, né, protegendo interesses globalistas aí de certos grupos. Então os autores vão ser assim mais instigantes ainda e vão estender o debate para um questionamento que vale muito a pena citar aqui. Eles dizem assim: por que o Estado sempre que comete erros é em benefício dos comunistas? Por que acadêmicos e intelectuais têm opiniões semelhantes a respeito de tudo? Sobre aborto, eutanásia, casamento gay, o que é a direita, o que é a esquerda. Por que não divergem e não contrariam um ao outro, né? Então, sobre essa convergência das opiniões aí dos intelectuais, dos acadêmicos, jornalistas, isso aí a gente está vendo atualmente em nosso país, como isso é uma verdade, não é apenas
né, uma citação do autor. Isso corresponde à realidade, né? A gente pode observar os nossos intelectuais aqui no Brasil, né? Karnal, Cortella, Clóvis de Barros, toda a elite intelectual, acadêmica e todo o jornalismo de grande alcance, né, o jornalismo de massa, eles convergem numa mesma opinião a respeito de tudo, que diz respeito à política interna, política externa, à economia. Tudo isso é, por acaso, né, relacionando à pergunta do autor, né, porque eles convergem tanto, né, em suas opiniões, já que é, como eles dizem, uma causalidade, né? Então, o autor vai resumir, né, a fala deles na seguinte colocação, que na realidade os catedráticos, os pensadores e tal, eles correm uma via de mão única, né? Com todo o tráfico fluindo apenas para a esquerda ou para a esquerda progressista. Concorrendo aí com tudo isso, essas colocações, nós vamos passar aí pela página 20, 24, 25 mais ou menos, onde o autor tenta aí refutar as críticas, né, que as pessoas que acusam estes intelectuais ou jornalistas conspiratórios aí de estarem, né, fomentando, né, certas ideias progressistas, esquerdistas e comunistas na sociedade, em conjunto, né, o que eles vão dizer é que as pessoas que pensam isso deles são pessoas analfabetas funcionais, que não entendem de história, etc. e tal, porque o comunismo já acabou. E isso eu pessoalmente já vi muitos debates na internet, onde as pessoas xingam os pessoal da direita, os conservadores, de inconsequentes, de não se entenderem de história e não saber que o comunismo já acabou, né? De teoria da conspiração, tudo isso são formas de defamar todo aquele que acusa justamente essa elite acadêmica ou intelectual ou jornalística de promoverem aí o comunismo e o progressismo, né, por assim dizer. E o autor, na página 20, 24, 25 mais ou menos, os autores Gary e Larry, ele vai dar uma definição muito conveniente, adequada, aliás, o termo correto é adequada, sobre comunismo, que além do espectro político, histórico, o comunismo é atualmente um esforço internacional e conspiratório de homens em posições elevadas para obter poder. E para isso eles estão dispostos a usar quaisquer meios para alcançar a meta almejada, né? Que no caso, na visão dos autores desta obra, seria de conquistar o mundo, né? E isso nos faz, sendo verdade ou não, mas nos faz refletir porque grupos aparentemente distintos acabam tendo uma mesma narrativa e todas as suas ações, sejam políticas quando se trata de governos, ou sejam culturais quando se trata de artista, acabam concorrendo sempre para um benefício de uma agenda especificamente comunista, né? Bom, continuando a colocação dos autores, eles vão passar aí pela página 28, 29 e 30, falando um pouco aí do comunismo, né, tentando esclarecer a evolução do comunismo, aonde eles vão citar as metas, né, do comunismo de acordo, pelo menos assim, as três principais, que é aquela que são prementes dentro da sociedade, ou seja, aquelas que são mais visíveis, né, mais características dentro de toda a sociedade, aonde o viés, né, o trilho social e político caminha para o progressismo, o socialismo. Ele vai citar essas três metas, né, ou objetivos que seja, de acordo com o próprio manifesto comunista, né? Isso eu achei interessante porque ele não trata de uma outra literatura para tentar reprovar, bater no comunismo, mas ele usa o próprio manifesto comunista, né?
que ele fala assim, eles vão dizer, né, os autores, que essencialmente o socialismo ou a ditadura do proletariado, como foi no passado, ela só é possível, isso o autor está citando o Manifesto Comunista, né, só é possível, número 1, pela eliminação do direito à propriedade, número 2, pela dissolução da unidade familiar, e número 3, pela destruição da religião, né? Ele, inclusive, vai reforçar que, segundo Marx, é somente quando a ditadura do proletariado tiver alcançado essas três coisas, aí que o comunismo poderá, então, surgir dos escombros de toda essa destruição, né? Ou melhor, essa desconstrução, porque o comunismo, ou a revolução, né? Comunista pretende isso, uma desconstrução. E para reforçar ou para provar essa tese, os autores vão dizer que, né, vão fazer uma comparação, né, ali dentro da sociedade americana, mas que a gente pode estender isso para toda e qualquer sociedade, inclusive a nossa no Brasil, de que milhões de pessoas, né, elas sentem que algo está errado. Elas sentem que alguma coisa está deslocada dentro da sociedade, né? Alguma coisa não está casando. E essa solicitude humana, né, ela encontra eco justamente na convicção de que algo está fora do lugar, ou pelo menos está sendo tirado do lugar, né? Porém, a sociedade, como utiliza o conhecimento apenas do senso comum, elas não conseguem pôr o dedo na ferida certa e dizer exatamente o que está acontecendo. Ela percebe, sente que algo está mudando, que algo está errado, está deslocado, mas não sabe dizer exatamente do que se trata, né? E fica sempre num espectro subjetivo, sem entender, né, o que realmente está acontecendo. E para o autor, Gary Larry, a culpa disso são os desenhistas sociais, né, que é aquele conceito de engenharia ou reengenharia social, que numa terminologia moderna, né, a gente pode dizer engenharia social. E esses desenhistas, eles seguem uma agenda globalista, né, que a causa disso, dessas mudanças, né, é progressista. E a função ou finalidade da ideia progressista, da visão progressista ou da agenda progressista, é desconstruir a sociedade para refazê-la novamente, né? Faz lembrar que tudo isso é o mesmo pano de fundo da Revolução aí francesa, né? Ou Revolução Iluminista, né? Mostrando exatamente isso, que desde tempos atrás a história parece seguir o mesmo trilho, independente de novos governos que cheguem ao poder e de novas sociedades, de novos líderes, né, que surjam aí em cada país. Parece que a humanidade está sendo conduzida por uma força maior a um mesmo direcionamento, né? Essa força, claro, na visão do autor, não se trata de algo sobrenatural e místico, mas de algo corporativo, né? Grupos, associações, pessoas com metas, né, equiparadas. E para fechar essa parte da obra, eu vou citar uma frase do autor que diz assim: a despeito das elevadas esperanças e promessas de cada novo governo, as mesmas diretrizes do governo anterior são seguidas. E para reforçar todo esse conceito, né, eu vou citar aqui a visão do autor, melhor, uma colocação dos autores também ali nas primeiras páginas, de que as teorias de conspiração elas não são bem aceitas em nenhum lugar da sociedade. Apenas em círculos de fanáticos, religiosos, grupos exóticos ou esotéricos, esse tipo de coisa.
Mas em defesa deles próprios e de todos que creem, né, que há uma conspiração corrente no mundo, em defesa dessa ideia, há de se pensar, né, segundo os autores, que essa difamação com o termo teoria da conspiração é uma forma dos próprios conspiradores calar ou pôr em descrédito todos aqueles que apontarem, né, as coisas nas quais eles não querem que a sociedade, que as massas saibam, né? E os autores vai falar algo aqui que eu achei de muito bom humor e muito conveniente, né? Que ele vai falar assim: quem quer que acredite que grandes acontecimentos mundiais são resultado de planejamento, essa pessoa vai ser logo ridicularizada, né? Porque ninguém, nos tempos modernos, acredita na teoria da conspiração da história. Aí parece que ele está concordando com os seus detratores, né, com os seus críticos. Mas aí ele diz, né, que ninguém nos tempos atuais acredita na teoria da conspiração, exceto aqueles que se dedicam a estudar o tema, né? É uma sacada de muito bom humor, porque eles falam assim, que enquanto a gente não estuda o tema, a gente tende a realmente seguir a opinião da maioria, né? De quer criticar, achar que é fanatismo religioso ou fanatismo político, etc. Mas quando a gente se dispõe a estudar cada um desses temas, aí a gente descobre que realmente existe algo mais aí acontecendo no mundo. Continuando a ideia dos autores, né, eles vão dizer ainda que todo o tráfego jornalístico, midiático, acadêmico e intelectual concorre para a agenda aí progressista ou de esquerda, né? E nesse aspecto, nessa parte, os autores fazem uma observação que eu achei relevante, que os ditos intelectuais, eles não tentam refutar as provas da conspiração. Quando alguém, né, aponta certas coincidências históricas e etc., eles não tentam refutar essas provas, essas colocações. E talvez isso seja uma demonstração de que essas colocações que fazem essas acusações, elas não podem ser refutadas, porque elas são fatos, né? O que a mídia, os jornais, os intelectuais, os acadêmicos, eles fazem, não é refutar, mas é praticar algo chamado espiral do silêncio, né? Eu recomendo, inclusive, um livro com esse nome, que vai explicar em pormenores como isso acontece. Eles praticam, então, a espiral do silêncio, né? E quando isso não funciona para calar aqueles que estão denunciando certas conspirações aí do meio intelectual, jornalístico ou globalista, quando a espiral do silêncio por si só não funciona, eles recorrem a outra técnica, né? Que é o escárnio, a sátira, ataques pessoais, né? Tudo isso para desviar a atenção daqueles fatos e forçar o denunciante, né, que é a pessoa que está falando aí contra algum sistema, alguma conspiração que ele detectou, ele vai fazer com que aquela pessoa que está denunciando gaste tempo se justificando ou recurso financeiro se defendendo das próprias calúnias e difamações apresentadas, muitas vezes tendo que ir à justiça, né, a recorrer à justiça legal para poder tentar se defender. E nisso ele perde tempo, perde condições financeiras e psicológicas de continuar aí mantendo a sua posição aí de denúncia, né? Isso me faz inclusive lembrar o caso do Assange, né? O criador do Wikileaks, que após divulgar informações que na época eram desconfortáveis a certos setores e círculos globalistas, ele teve toda a sua vida fuçada de ponta cabeça e, por fim, a prisão decretada e teve que sair exilado, foragido em outros países, acusado de um suposto estupro, né, de duas prostitutas. Mas até onde se sabia que o que ele havia feito não foi estuprar, foi transar com ela sem usar camisinha. Então, essa tática aí
realmente é para calar os denunciantes, é calar a voz daqueles que identificam certas correntes aí atuantes no mundo aí, influenciando o mundo, e para calar essas pessoas acontece aí um desses fatos, né? Ou praticam a espiral do silêncio, não se toca no assunto, não fala sobre aquela pessoa até ela por si só cair no esquecimento, ou parte para a calúnia, para o escárnio, para a sátira, né? Um exemplo atual disso, nós estamos no ano de 2019, quando gravo esse áudio. Nesse ano corrente, um exemplo claro disso é o que acontece com o professor Olavo de Carvalho, né? Não podendo calar a voz, né, dos seus argumentos, né, nem provar que ele está errado nas suas elucubrações, os perseguidores, né, deles, ou os que são denunciados por ele, por Olavo de Carvalho, apelam aí para o escárnio, a sátira e a difamação pura e simples. Então, isso por si só já mostra que realmente os autores desta obra, eles têm conhecimento de causa do que falam. Avançando aí na obra, os autores vão cunhar um termo chamado acidentalistas, a qual eles denominam aqueles que não acreditam na conspiração e simplesmente afirmam que é uma coincidência dos acontecimentos que alguns deles parecem concorrer a uma mesma finalidade, ao mesmo fim. Esses são os acidentalistas, né, na concepção dos autores, né? Esses acidentalistas afirmam que os problemas mundiais são sempre derivados de três fontes essenciais, básicas, né? Que é a pobreza, a ignorância e a doença. Ou seja, pobreza, ignorância e doença é o que causa os problemas mundiais. Não há nenhum tipo de conspiração, não há nenhum tipo de agenda, não há nenhum tipo de evento ou organização sendo arquitetado aí por nenhum grupo, ou nenhuma pessoa, ou nenhum governo. Tudo é apenas resultado da pobreza, da ignorância e das doenças. Isso, inclusive, me lembra um livro de um excelente autor, inclusive, que é o Harari, né? Yuval Noah Harari, mais ou menos assim, não sei a pronúncia do nome dele. Ele escreve Homo Sapiens, Homo Deus, e o mais recente livro, que é 21 lições para o século XXI. Nestas obras, eles parecem apontar aí uma evolução, né, histórica, biológica e até psicológica, mas tendo aí como combustível ou como mola propulsora esses três fatores: pobreza, ignorância e doenças. Mas para os autores Gary e Larry, né, autores desta obra, a pobreza, a ignorância e as doenças são especificamente aquilo que são usado pelos conspiradores para, né, perpetuar, né, a sua agenda, né? Então, esses três fatores, eles não são causa, né? Eles são instrumentos para se atingir um determinado objetivo, né? Que poderia ser aí, um termo mais popular, oprimir a humanidade, né? E sobre isso é possível justificar essa fala refletindo por que as Nações Unidas, a ONU, por exemplo, e outros agentes aí globais ao redor do mundo, eles não eliminam a fome e as epidemias na África, por exemplo, porque já há recursos e tecnologias para acabar com a fome e praticamente com todas as doenças epidêmicas, pelo menos, ou ao menos na menor das hipóteses, aquelas que afetam aí fortemente a sociedade africana. Mas por que a ONU não reúne esforços globais para eliminar essas coisas, né? Fome, pobreza e ignorância. Porque o mundo produz o suficiente para resolver esses problemas. E, na visão dos autores, a resposta é simples. É porque não é interessante para os globalistas ou os conspiradores que
essas coisas sejam resolvidas, justamente porque elas são um instrumento por qual toda a sociedade vai ser moldada para, né, as finalidades de controle, de subversão, de controle psicológico e até extinção, né, de redução populacional, se for o caso. Então, os autores vão citar um renomado professor, né, e da Universidade de Georgetown. Ele é um progressista assumido e entusiasmado, né, ou seja, ele não se trata de um teórico da conspiração, nem de um conservador, nem um direitista aí, falando contra a esquerda ou contra o liberalismo, ou seja o que for. Esse Carol Quigley, não sei exatamente se assim pronuncia, ele está realmente do lado dos progressistas. E ele reconhece, né, em uma das suas obras, que foi um fenômeno de leitura, pelo menos nos Estados Unidos, ele vai dizer que uma rede global que é composta por notórios pensadores, intelectuais e homens de negócio, se articula no sentido, ou se articulou, digamos assim, no sentido de criar um sistema mundial de controle financeiro capaz de dominar o sistema político de todos os países e até a economia mundial. No caso do professor Quigley, ele não acha isso ruim, né? Ele não discorda no sentido de que esses agentes globais querem permanecer anônimos, né? Essa é a discordância do professor Quigley. Ele não discorda, ele não reprova que haja essa rede conspiratória, essa rede global, seja formada. Ele só discorda que essa rede quer permanecer anônima. Já o Quigley acha que eles deveriam se expor, porque seus ideais são tanto necessários como louváveis aí, segundo a visão do professor Quigley, né? Ainda citando o professor Quigley, ele vai dizer que a liberdade é a escolha do indivíduo dentro desse projeto global, né, caso vir a ser realizado, serão mantidas dentro de alternativas bastante restritas, né, e será cada um indivíduo será numerado ao nascer e monitorado ao longo da sua formação educacional, militar ou qualquer serviço público, aposentadoria, serviços médicos. E para não ficar apenas nas palavras do Quigley, né, vale lembrar, aliás, os autores desta obra, ela traz ao nosso conhecimento aí uma denúncia que fez o padre Pedro Arrupe, que era chefe da ordem jesuítica da Igreja Católica, numa denúncia que ele fez em 1965, e também isso foi publicado, claro, que no Concílio do Vaticano II, que dizia assim, essa sociedade sem Deus opera no mais elevado graus, lança mão de todos os meios, seja científico, técnico, sociais ou econômicos, com uma estratégia perfeitamente pré-ordenada, né? Eles detêm sob julgo as organizações internacionais, aí isso significa as ONGs, né? Até hoje é assim, porque essa denúncia vem de 1965 e chegou aos nossos dias exatamente assim, mais fortalecida ainda, né? Também os círculos financeiros, que são os investidores, né? Os bancos, os banqueiros, e os meios de comunicação, que aí abarcam os canais de TV, rádio, a imprensa, cinema, e talvez eu colocaria nesse momento também a internet, né? Aí porque a questão do Facebook, do YouTube, o próprio Google, todas as empresas que operam as mídias digitais, elas também estão se agrupando, né, em torno dessa agenda aí globalista. E continuando, os autores vai fazer uma comparação com Colombo, né? Que aqueles que discordavam de Colombo quando ele trouxe aí o debate sobre o formato da Terra, que era esférico, e enquanto o senso comum da época, ou o conhecimento científico da época dizia que era plano, para refutar o Colombo, eles diziam assim, não venha nos confundir com fatos, nós já nos decidimos, ou seja, a decisão deveria ser baseada nos fatos.
Mas não, a decisão é tomada por um clima ou um ideal ou um objetivo emocional, psicológico ou ideológico, em detrimento de qual seja o fato verídico daquilo, né? Isso que quer dizer essa passagem aí do debate entre Colombo e os terraplanistas da época. Então, os autores também vão fazer uma comparação, né, isso já passando assim pela página 20 em diante, que diz assim que Hitler e Lenin, eles eram pobres, não tinham prestígio social, e grande parte da vida deles foi justamente em secreto, planejando planos maquiavélicos de dominação global, né? Então, se Hitler e Lenin, que eram inexpressivos numa determinada época, né, ainda sonharam e planejaram e quase realizaram o plano de dominação global, por que a gente não pode imaginar que em nosso tempo, pessoas com dinheiro, né, isso falando dos globalistas, do George Soros e toda essa grande elite aí financeira mundial, com todos os recursos deles, será que nenhum deles ou nenhum outro qualquer anônimo com uma fortuna e uma ambição política não esteja pensando exatamente como Hitler e Lenin em dominar o mundo? Porque essa fome de poder pôde existir no passado, né? Hitler e Lenin e até outros, e no tempo presente não pode existir no coração de alguém. Então, saindo do clima aí de descontração para uma denúncia muito séria, os autores vão citar um caso verídico ocorrido nos Estados Unidos, lá por volta de 1953, um caso chamado de Comissão Wyss, né, a CPI do governo na época de Eisenhower, não sei se é essa a pronúncia do presidente à época. E essa CPI, ela estava investigando fundações aí de beneficiárias de isenção fiscal, toda essa questão aí financeira, política, né? E quando ela começou a achar um lastro de capital internacional, né, ou seja, dos financiadores internacionais, né, que começou a apontar para movimentos revolucionários e aquela coisa internacional, né, uma ação global envolvendo banqueiros e financiadores aí internacionais, quando a investigação dessa CPI começou a apontar para essa direção, foi recebida uma ordem expressa da própria Casa Branca de que a CPI tinha que ser encerrada e extinta, e assim se fez, né? Ou seja, é possível ficar apenas nas primeiras camadas, né? Especulativa, denunciatória, apenas no sentimento de conspiração. Mas se esse sentimento é transformado em prova, em fato, e começa a se aprofundar numa investigação, há forças acima delas que ordenam aí que elas parem e encerrem. Então, essa cortina de ferro política, esse é um termo que o autor vai usar, né? Ela age para proteger esses esquemas globais, né? Pode-se investigar o que quiser, mas desde que se mantenha apenas nas primeiras camadas do poder, né? O que acontece sobre essa colocação dos autores, eu me lembro um caso recente, né? Sobre a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, à época candidato a presidente, e ele foi esfaqueado por um senhor chamado Adélio Bispo, né? E a partir de então, da prisão desse Adélio Bispo, todo tipo de obstrução foi feita para que não se chegasse aos autores, aos mandantes desse crime, né? Ou dessa tentativa de assassinato, né? Inclusive, por meios judiciais, houve a proibição de se rastrear quem estava pagando, né, os pagadores do advogado, do criminoso, ou seja, quem estava financiando esse criminoso.
O que isso tem a ver? Tem a ver exatamente com essa cortina de ferro política que os autores desta obra apresentam, que pode se investigar o que for, mas apenas se mantendo nas primeiras camadas. Nesse caso específico do presidente Jair Bolsonaro, a primeira camada era o próprio perpetrador do crime, né, que é o senhor Adélio Bispo. Mas não se pode avançar daí para saber de onde veio o dinheiro que financiou a viagem, de onde veio o dinheiro que fez o pagamento advocatício e etc. e tal. Apenas as primeiras camadas. Passar disso, haverá sempre algum tipo de retaliação maior ou de proibição, né, do próprio poder político. Bom, a partir daí, a leitura avança, nós estamos passando da página 40 e eu faço lembrar o subtítulo desta obra, é a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. E dentro dessa concepção de sujeira, né, o autor vai dizer que nós fazemos, né, aliás, a sociedade em si, ela está preso a um jogo de falsas alternativas, né? E isso faz parte do plano conspiratório aí globalista, de que de um lado do espectro eles classificam a esquerda, o comunismo, e no outro lado dessa régua, desse espectro, eles fazem a classificação de extrema direita, né, ou fascismo. E quem não é esquerdista automaticamente é um extremo direitista ou um fascista. Mas como grande parte das pessoas não se enquadram em nenhum dos dois extremos, eles acabam se deixando conduzir pela alternativa do meio, né? Porque ela vai lhe parecer a mais equilibrada e razoável. E a essa alternativa do meio os autores vão chamar de democracia, né? E isso, inclusive, me faz lembrar uma outra obra também muito interessante, que é do autor Marcel Gaucher, que é A Democracia contra Ela Mesma. Esta obra ela vai apresentar aí argumentos e ideias e até fatos que vão nos mostrar como a democracia também faz parte de um jogo de manipulação. Na verdade, o mesmo jogo de condução, né, de coerção psicológica da sociedade. E a democracia, na verdade, é o socialismo fabiano. Na visão dos autores Gary e Larry, são gêmeos ideológicos. Eles vão usar esse termo, né, para classificar aí o tipo de democracia que é imposto, né, à sociedade. E para provar esse argumento, o autor vai trazer à tona um esclarecimento que poucas pessoas têm conhecimento disso, de que há 2 meios para estabelecer garantia em empréstimos aos governos. E empréstimos aos governos pode ser chamado aqui da dívida externa, né? Porque há tanta preocupação, a mídia divulga diariamente, o bom humor no mercado financeiro baseado no que? Nos investidores internacionais. Tudo gira em torno dos investidores internacionais. Toda decisão governamental ela tem que girar em torno da vontade do mercado financeiro, porque eles são investidores internacionais. E se alguma decisão desse governo contrariar esses interesses, há um reflexo direto na Bolsa de Valores, né? Que ela cai, despenca e exatamente no mesmo momento a mídia, né, se torna inimiga daquele governo, criticando as ações daquele governo porque atrapalhou o desenvolvimento, aí, o andamento da Bolsa, ou seja, contrariou o humor dos investidores internacionais. Esses investidores, os autores Gary e Larry, eles vão nos dizer quem são. Né? São justamente os banqueiros internacionais, que são essa elite globalista conspiratória. E ele vai mostrar como funciona essa fatia do mercado, né? Que é do empréstimos governamentais.
para empréstimos estrangeiros para os governos. Né? Toda vez que uma empresa faz empréstimos vultuosos, né, o credor ganha voz na administração para proteger seu investimento. Ou seja, o governo recebe um empréstimo desses banqueiros e investidores internacionais e, como garantia do pagamento, esses banqueiros internacionais, esses investidores, passam a ter voz na administração pública. Né? E os autores vão nos mostrar que nenhum governo ele consegue empréstimo se não ceder ao credor alguma medida da própria soberania do país, né? Então, os banqueiros internacionais, eles emprestam bilhões de dólares, né, para vários governos e acabam tendo influência nas decisões desse governo. Os autores, então, vão dizer aí, entre a página 40 a 60, dos manipuladores de dinheiro. Eles vão usar essa terminologia para mostrar como a forma articulada, né, como as ações dos banqueiros internacionais. Ele vai citar especificamente Rothschild e Rockefeller, né, no topo dessa lista, desse projeto, desses investidores internacionais, que eles estão no controle dos bancos centrais da Europa e do sistema monetário americano. Eles são os principais investidores internacionais, essas duas famílias, né? São chamados na terminologia dos autores de elite internacional, né? Mas também ele vai, ao longo do livro, ele vai chamar esses investidores de adeptos, né? E vai dizer que eles assumiram o controle da economia global. E assumiram exatamente dessa forma, através de empréstimos a esses países para que eles possam ter voz ativa na administração dessas nações, né? A partir da página 60, então, a mais ou menos a página 80, os autores vão discorrer sobre a conquista do poder político, né? Vão falar mais aprofundado sobre as famílias Rothschild e Rockefeller, como se criou a associação deles e a ação deles em várias nações, como é que ocorreu. Os autores vão tratar disso, e inclusive mostrando aí como foi interesse deles fomentar as guerras, porque através da guerra geram dívidas aos países, né? E através dessas dívidas, essas famílias conseguem aí ter voz ativa, ter influência nas próprias nações, né? Eles vão passar pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, também pela Revolução Bolchevique na Rússia, e vai mostrar aí com fatos e ideias que tudo isso foi uma ação de planejamento, né? Foram os planejadores sociais, Rothschild, Rockefeller e alguns outros aí, que planejou todas essas guerras com a finalidade já dita de estabelecer influência aí na soberania das nações. Inclusive, ele vai mostrar que somente para a Revolução Bolchevique, essas famílias financiou 20 milhões, né? 20 milhões de dólares. Sobre isso, eu cito uma importante aí, colocação que está na página 76, que diz: é impossível as revoluções prosperarem sem organização e dinheiro. As massas oprimidas fornecem pouco da primeira e fornecem nada da segunda. Passando aí da página 80, nós estamos no capítulo 5, e os autores vão tratar da criação do establishment, né, político internacional, ou hegemonia global, né? Os autores vão usar também essa terminologia. E eles vão tratar aí dos bastidores da política interna americana, mas também aí passando pela formatação dessa política interna a partir das ideias aí concebidas pela maçonaria, pelos jesuítas, né, e pelo próprio governo mundial, que é aquela ideia de um governo centralizado. Esses são o arcabouço de ideias, né, de concepções que formaram aí e formam ainda, né,
todas as ideias aí dentro da política americana, tanto a política interna e a política externa. E então os autores vão avançar na apresentação dessas ideias até a criação do CRE, que é o Conselho de Relações Exteriores. Também ele vai citar uma outra terminologia, o IRAI, que é Conselho das Relações, né, Exteriores, e o papel desses conselhos, né, que era organizar ideias e recursos para aplicar na implantação de controle internacional, né, que iria fomentar, né, a perda da soberania dos países. Isso por volta de 1919. Eles então vão citar nomes aí da política internacional como Paul Warburg, Jacob Schiff, Averell Harriman e vários outros aí que está na literatura aí para quem quiser pesquisar. E vai chamar todos de governo invisível, né? E apontar principalmente para os maçons. No capítulo 6, ele vai continuar tratando da família Rockefeller, mas diretamente, especificamente, da sua relação com o comunismo, né? E da associação entre Rockefeller e Rothschild. Aí vão surgir, então, nomes como Herbert Hoover, Frank Vanderlip, Harriman, todos conspirando ao lado dos Rockefellers para criar uma imagem narrativa histórica aí, tanto no caso eles vão falar dos bolcheviques, como várias outras ações aí de planejamento e de acordo aí entre eles, com a finalidade sempre de estabelecer aí maior controle internacional sobre as nações. E para um aprofundamento no entendimento dessa parte do livro, eu vou recomendar um outro livro, né, que é do Clarence Colson, que é O Comunista Exposto. Ali há alguns capítulos que vão falar especificamente de como isso aconteceu, provando inclusive com documentos, né, que veio ao conhecimento público aí em certas épocas da história. Depois disso, os autores vão tratar aí de algumas empresas a nível internacional, cujo capital foi usado aí para fomentar, né, para financiar a produção de ideologias globalistas, que é a Standard Oil e o Chase Bank, o Day Work, né, que no caso é um jornal, o Can Loeb Co., que é uma antiga casa financeira de Nova York. E como foi dito no decorrer ou no início da obra, de que os que recusam aceitar ou acreditar numa teoria da conspiração internacional, eles não refutam os fatos, eles apenas ou praticam a espiral de silêncio ou o escárnio e a difamação. E talvez seja porque contra os fatos não haveria argumentos, né? E digo isso porque na página 108 os autores vão trazer um fato, né, que evidencia tudo aquilo que eles têm falado sobre alianças internacionais conspirando contra a soberania das nações. Em 16 de janeiro de 1967, o New York Times trouxe uma reportagem, isso é mostrado no livro, que dizia que a família Eaton se uniu aos Rockefeller, a família Rockefeller, para estimular o comércio, né, com os comunistas, que na época chamavam de vermelhos, né? E a reportagem trazia essa chamada, uma aliança de fortunas familiares de Wall Street do meio oeste foi estabelecida para construir pontes econômicas entre o mundo livre e a Europa comunista. Só para constar, esse Eaton Sir Eaton, é o empresário pró-comunista industrial e na época veio a ser ex-secretário de John Rockefeller e estava entre uma das famílias mais afortunadas da época, né? E junto com a família Rockefeller eles construíram fábricas para a produção de armamentos, né, de guerra por trás da cortina de ferro
que havia aí naquela época, dividindo Ocidente, Oriente aí na Europa, ou seja, comunismo e não comunista, né? E, no caso, essas fábricas acabaram fornecendo material bélico para que aqueles países pudessem ser uma ameaça aos Estados Unidos, ou seja, era uma forma de financiar quem iria derrotar, né, ou atingir, ameaçar a soberania americana, né? E sobre tudo isso, passamos aí na página 129, onde os autores vão dizer uma das suas últimas frases, que é: quem planeja controlar o mundo não pode deixar as coisas ao acaso. Para aplicar seus planos, né, que é ter um governo mundial totalitário, tem de se tirar a soberania das nações, centralizar o controle, destruir a polícia e remover as armas das mãos dos cidadãos. Tudo isso a gente vê acontecendo passo a passo, né? A centralização do controle, o controle político-social, a destruição da polícia e a remoção aí das armas da mão dos cidadãos. Tudo isso é um passo a passo que desde sempre vem sendo aplicado aí aos países, né? E a finalidade não pode ser outra senão um controle hegemônico global. E o livro termina e com mais ou menos nesse momento, né? Nessa leitura, e citando, né, uma palavra do grande irmão aí da obra do Orwell, 1984. O grande irmão está te observando. Com esta frase, o livro encerra, mas as ideias de controle global continuam.